A gente vai falar sobre hemoterapia no CTI. Nossa equipe é composta por eu, Carla Rezende, Maria Eduarda Tavares, Renata Gervais, Luiz Felipe e Maria Eulália. A gente vai basear o nosso caso, a hemoterapia no CTI, num caso clínico que aconteceu no Miguel Couto, em 1998. Era uma testemunha de Jeová, coronariopata, politraumatizada, uma mulher de 59 anos, que teve um TCE leve, contusão pulmonar, esplenectomia, broncoaspiração, fratura de bacia, de fêmur direito e tíbia direito. Na HPT, relatada pela irmã, ela era hipertensa controlada, tinha uma história de CAT há 2 anos, angina estável, alergia à penicilina e testemunha de Jeová, né? Interpretação recente da Bíblia, ela diz que cristãos devem abster-se de sangue, mas no Código de Ética Médica ele diz que o médico tem que fazer tudo para cuidar da saúde do homem. Sem se preocupar com os motivos religiosos. Mas no caso de iminente perigo de vida, salvo nesse caso de iminente perigo de vida, você teria que ter um consentimento do paciente para o procedimento. Essa paciente, ela recebeu 3 concentrados de hemácia na sala de operação e depois, vou mudar a ordem, depois ela veio com um registro em cartório dizendo que ela era testemunha de Jeová e que ela não queria receber bolsa de sangue. Mas isso é meio contraditório, porque o CSM e o CRM, eles já não se pronunciam a respeito e os mandatos, eles só falam que risco de vida, o médico seria... a paciente, ela evoluiu, sem sequela neurológica no 18º dia, no 11º ela precisou de uma tráquea, ela tinha uma hemoglobina de 6, o desmame dela foi difícil por isso, pela hemoglobina. O suporte, que o que foi feito com ela, foi ferro e ácido fólico, foi curadizada, ventilação mecânica e aumento de CO2. Não tinha eritropoetina, né, em 1998, além disso, por ela ser carente. Depois ela solicitou em segredo a hemotransfusão, a hemoglobina dela foi de 5,5 para 8,3 e ela teve alta em 3 dias. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre a hemoterapia, as complicações da hemoterapia. Esse daí é o primeiro documento que a gente tem. Pode. Porque daí você olha para lá e olha para a gente ao mesmo tempo, fica melhor para você ficar Esse daí é a primeira documentação sobre hemotransfusão. Um paciente doente, ele foi transfundido com sangue de carneiro em 1667 e sobreviveu depois dessa transfusão. Pode. Bom, vou falar basicamente das complicações da hemotransfusão. Bom, quem precisa de transfusão normalmente são os pacientes críticos, tá? Os pacientes anemiados são aqueles que estão mais associados a injúrias, são aqueles que estão piores, tá? Porque existe uma dúvida, assim. O paciente crítico, ele precisa de hemotransfusão. E normalmente os pacientes hemotransfundidos são aqueles que mais morrem. Mas a gente não pode afirmar que a mortalidade é maior pelo número de hemotransfusões, assim, porque se eles tiveram que ter hemotransfusão é porque eles estavam mais graves, entendeu? Então tem uma associação de maior anemia com maior injúria e número de concentrados de hemácia com mortalidade, o que não significa que seja a hemotransfusão que esteja levando a maior mortalidade. Aí é um gráfico do JAMA, vocês podem ver que na linha pontilhada são os pacientes não transfundidos ao longo do tempo da internação do CTI e a linha inteira são os transfundidos. Os transfundidos têm maior mortalidade, mas isso não quer dizer que seja pela transfusão, sim, porque se eles precisaram de transfusão, eles eram pacientes mais graves. Tá? Então essa história de acoplar a transfusão à mortalidade é complicada, entendeu? Porque normalmente, já falei isso 3 vezes. Pronto. Bom,
historicamente, as infecções são os maiores riscos da hemotransfusão, né? Principalmente as infecções virais. Com o desenvolvimento do laboratório e a maior identificação dos vírus, se teve um declínio das infecções por transfusão. Ali vocês podem ver hepatite C, hepatite B e HIV. Ao longo dos anos, essas doenças foram sendo mais identificadas nas bolsas, infectando menos os receptores. Tá? Infecções virais que você pode ter por hemotransfusão, vocês já sabem, HIV, hepatite, citomegalo, HTLV, entre outras. Também podem ter infecções parasitárias, como toxoplasmose, doença de Chagas. E existem também outros organismos que a gente desconhece. Antigamente, as pessoas falavam hepatite A, não B, porque elas desconheciam o vírus da hepatite C e o vírus da hepatite B. Assim como existem talvez 2 casos relatados de infecção por prions, que seriam o mal da vaca louca, mas não se tem certeza. E outros vírus que ainda não são muito bem conhecidos pela gente. Tá? Existe uma teoria também de que os pacientes que recebem uma transfusão de sangue, eles poderiam desenvolver uma predisposição maior à infecção por uma imunomodulação. Pode. Esse daí é um artigo da Chess, tá, que compara a prática da transfusão com as infecções sanguíneas. Tá? E eles falam que no paciente do CTI, quando eles recebem uma transfusão, eles têm uma maior hemocultura positiva, ou seja, maior quantidade de micro-organismos no sangue. Tá? Aqui é um gráfico mostrando que quanto maior o número de concentrados de bolsas que o paciente recebe, maior a mortalidade do paciente, maior a infecção nos pacientes internados no CTI. Bom, então eu vou falar um pouquinho das reações transfusionais, tá? Além das reações, deixa eu voltar a minha frase. As células do sangue, elas têm diversos antígenos, mais de 500. Os que a gente mais conhece e a gente mais usa para tipar o sangue é o sistema BO e o sistema RH, mas existem inúmeros outros, tá? Então, você tem muito pouca hemólise se o sistema ABO e o sistema RH estiverem compatíveis, a não ser que seja um paciente politransfundido, porque existem outros anticorpos contra os outros antígenos que podem ter sido por uma exposição a outra coisa que ocasionou um aumento do sistema imune contra aqueles determinados antígenos que, assim, só paciente internado no Hemorrio que dosa todos esses antígenos antes de fazer uma transfusão, porque são pacientes que vão receber transfusão a vida inteira. O paciente de CTI, basicamente ABO e RH. Tá? A hemólise acontece também muito por troca de bolsas, por erros administrativos, não necessariamente por erros de transfusão. E hemólise física, por erros de administração, aumento de pressão, diferentes temperaturas na hora de transfundir o sangue. Tá? Reações como urticária, febre. Tá? Além disso, as 2 reações mais importantes são essas 2 de baixo, a trale e a doença enxerto versus hospedeiro. O que é a trale? A trale pode ser uma reação tardia ou aguda da transfusão, ela vai cursar com dispneia, tosse e febre, e é uma sigla em inglês que quer dizer injúria pulmonar aguda relacionada à transfusão sanguínea. Tá? Ela é uma entidade pouco reportada e pouco diagnosticada. E ela histologicamente pode ser reconhecida pela presença de granulócitos, material proteináceo dentro do alvéolo e a presença de inúmeros granulócitos no alvéolo. E a doença enxerto versus hospedeiros, que cursa com perda de peso, diarreia, febre, rasgo cutâneo, muito comum também no transplante de medula óssea. Esse é um artigo da Critical Care, tá, relacionando a transfusão com o desenvolvimento de SARA, né, de um acometimento pulmonar, tá? O que alerta a gente que a transfusão no CTI deve ser mais
cuidadosa, porque existem efeitos que são pouco reportados. Então, o TRALI, que é injúria pulmonar aguda por transfusão, é uma entidade, segundo o Jornal de Anestesia Britânico, pouco diagnosticada e pouco relatada. Esse daí é um paciente que morreu de TRALI pós-transfusão e o alvéolo dele se encontrava com esse material preto, que são material amorfo proteináceo, granulócitos, que é um polimorfo nuclear, e a membrana basal espessada e congestão de capilar. Tá? Na Europa e no Canadá, eles fazem um processo que se chama leucodepressão, porque dentro das bolsas de sangue você pode ver uma quantidade de anticorpos contra leucócitos, que podem fazer uma imunomodulação. Vou explicar isso um pouco melhor. Por exemplo, existe uma técnica que eles antes de fazerem um transplante de rim, por exemplo, eles transfundem o paciente. Por quê? Porque o sistema imune do paciente vai estar ocupado, distraído com o sangue. E quando você for transplantar o rim, ele vai ter menos reação ao rim transplantado, porque o sangue tem esses anticorpos anti-leucócitos, entendeu? Por isso que na União Europeia e no Canadá eles fazem essa leucodepressão. Próximo. Tá? Isso daí é um artigo que saiu na Chest, né, que a transfusão tem os efeitos imunomoduladores da transfusão no paciente crítico. Então, quimerismo de linfócitos. O que é isso? O paciente, quando recebe a bolsa, ele vai ter os linfócitos dele e os linfócitos que ele vai receber na bolsa de sangue. Poucos linfócitos que ele recebe, como se ele tivesse uma quimera, várias populações de linfócito dele. Isso pode ser positivo ou negativo. Isso pode ser positivo na medida em que ele pode tolerar enxertos, se ele for depois ter um transplante renal, mas isso também pode levar a uma doença versus hospedeiro, e existem dúvidas se isso pode chegar a deflagrar uma doença autoimune, que essa presença de quimerismo de linfócitos deflagraria uma doença autoimune. Bom, agora a Renata vai falar sobre hemoglobina. Bom, qual o problema da hemoglobina? O que a gente vê assim na prática médica, no dia a dia, é que muitos médicos eles utilizam o valor numérico isolado da hemoglobina como principal motivador para indicação de hemotransfusão, né? Então a hemoglobina seria o trigger, a principal motivação para se indicar a transfusão. E utilizar só o valor numérico da hemoglobina sem associar esse valor numérico com a clínica do paciente implica em você indicar transfusões que poderiam ser evitadas e implica em você expor o paciente aos riscos da hemotransfusão. Riscos como as reações transfusionais hemolíticas que a gente viu e riscos como infecções virais e bacterianas. Então, qual seria a hemoglobina ideal? Na verdade, não existe um valor estanque para você indicar a hemotransfusão a partir da hemoglobina. Depende de cada paciente. Como assim? Um paciente jovem com uma causa específica de anemia, que você pode tratar essa causa específica, sem outras comorbidades, de repente ele não vai precisar de hemotransfusão. Não é a mesma coisa de um paciente com mais de 70 anos de idade que tenha insuficiência cardíaca congestiva e coronariopatia. Esse paciente tolera níveis de hemoglobina, tolera níveis menos baixos de hemoglobina. Pode passar. Então, qual seria o trigger ideal, né? O consumo de O2, a oferta de O2, a pressão venosa de oxigênio, a diurese, o lactato, não existe ainda um indicador tão fiel para você indicar a hemotransfusão sanguínea. Esse artigo da New England, ele fala sobre a hemoterapia restritiva e a hemoterapia liberal. Ele compara essas duas terapias.
ele divide os grupos e para um grupo ele indica a transfusão sanguínea quando a hemoglobina é abaixo de 7. E para o outro grupo ele indica a hemotransfusão sanguínea quando a hemoglobina é abaixo de 10. E os resultados que eles tiveram com esse estudo foi que pacientes com a PAST menor que 20 e pacientes com menos de 55 anos tiveram uma taxa de mortalidade menor, cerca da metade da taxa de mortalidade que pacientes que foram submetidos à hemoterapia liberal, considerando o limiar de transfusão de hemoglobina abaixo de 10. Só que eles colocaram como exceção pacientes com infarto do miocárdio e pacientes com angina instável, porque esses pacientes não toleram níveis tão baixos de hemoglobina, porque uma hemoglobina mais baixa para esses pacientes, uma hemoglobina abaixo de 7, poderia criar uma situação de alto débito cardíaco e o que seria extremamente prejudicial para esses pacientes. Pode passar. Então, a hemoterapia restritiva que a gente falou, pode passar. Comparando uma hemoglobina de 7 com uma hemoglobina de 10, pode passar. Pode passar. A dificuldade é que a gente não tem um valor numérico ideal para indicar a transfusão. Depende da condição clínica do paciente. É muito importante que a gente associe o valor da hemoglobina com a condição clínica do paciente. Pode passar. Outro ponto importante é o hematócrito. O hematócrito ele é muito influenciado pela hemodiluição. Em situações, por exemplo, de hemorragia aguda, logo no início, a redução do número de células é proporcional à perda de plasma. Então, você não tem uma redução tão acentuada do hematócrito. E quando o paciente chega politraumatizado na emergência, ele também vai receber reposição de cristalose, o que vai aumentar a hemodiluição e quando você receber o hematócrito desse paciente, ele não vai traduzir um valor real que corresponderia ao hematócrito mesmo desse paciente. Então, uma mulher de 65 quilos com hematócrito de 30, que recebeu 3.000 ml de cristalose, qual seria o hematócrito real dela? Ele é falseado por um hematócrito de 21%, pode passar, que é falseado por essa reposição de 3.000 ml, por exemplo, de cristalose. A hemoterapia restritiva, ela nem sempre é suficiente. Outro ponto importante da hemoterapia no CTI é a eritropoetina, pode passar. A eritropoetina recombinante humana, que estimula a eritropoese, pode passar. Aqui é uma foto de eritroblastos, pode passar. Hemácias, plaquetas e leucócitos, nessa foto, pode passar. E aqui nós temos uma foto mostrando, né, a partir da célula tronco a produção de eritrócitos, que todo mundo já conhece, né? Pode passar. Pode passar. Então, a hematopoese estimulada já é uma realidade, né? Pelo uso da eritropoetina recombinante no CTI. Pode passar. Aí foi um artigo da Chest que fala sobre uma mulher testemunha de Jeová com um sangramento uterino que constitui uma ameaça à sua vida, pode passar, e que a hemoglobina dela caiu de 3,5 para 2,5, pode passar. E aqui a gente tem uma tabela mostrando que nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Japão e Austrália, o uso da eritropoetina recombinante humana já começou a ser utilizado desde a década de 90 por inúmeras causas de anemia, como insuficiência renal crônica, cirurgia, infecção por HIV, pode passar. E o uso da eritropoetina no CTI, né? Os pacientes de CTI, eles têm uma baixa de eritropoetina. O ideal é que a eritropoetina seja dada para esses pacientes em altas doses,
e num intervalo de tempo mais curto do que ela é dada para pacientes renais crônicos. Que os pacientes renais crônicos, eles têm o uso da eritropoetina mais consagrado na sua terapia, né? Aqui no Brasil, ela é pouco usada por ser cara, né? Nem todos os CTIs têm disponíveis, tem a eritropoetina disponível, e ela deve ser dada numa dose de 300 a 500 unidades por quilo por dia, não se sabe. Isso ainda não está bem definido, né? Inicialmente ela deve ser dada diariamente e depois 3 vezes por semana, pode passar. Aqui é um gráfico de um artigo da CHEST que mostra a elevação da hemoglobina com a terapia, com a base de eritropoetina durante a internação hospitalar. E aqui é um artigo falando sobre uma mulher testemunha de Jeová também, que foi vítima de um acidente automobilístico, teve hemorragia subaracnoide, contusão pulmonar bilateral, fratura de 3 costelas, e quando ela teve uma hemoglobina no valor de 5,4, a família e os membros da igreja autorizaram o uso de eritropoetina recombinante humana e de Poli-M. O Poli-M é um expansor volêmico sintético, à base de hemoglobina sintética, e essa mulher, ela recebeu 5 unidades de Poli-M e 300 unidades por quilo por dia de eritropoetina recombinante humana e depois 600 unidades. E ela recebeu alta no 19º dia com uma hemoglobina de 9,8 gramas por decilitro, mostrando que a eritropoetina recombinante humana é um importante instrumento na hemoterapia nos pacientes internados em CTI. Vou recapitular o que foi falado aqui agora, em cortesia aos nossos colegas do plantão anterior. Mas esse caso é um paciente que foi atendido aqui em 98 e ela era uma testemunha de Jeová, ela chegou politraumatizada, foi transfundida no centro cirúrgico, não se sabia ainda que ela era testemunha de Jeová. No segundo dia, a família trouxe para cá um instrumento jurídico, dizendo que ela se recusava, em qualquer hipótese, a receber derivado de sangue. Bom, essa seita de testemunha de Jeová, essa divergência da igreja evangélica, ela está mais ou menos há 200 anos aí no mundo, e em 1940, mais ou menos, é que uma pessoa disse o seguinte: cristãos devem se abster de sangue, então isso inclui hemoterapia. Até porque a gente sabe que hemoterapia é uma coisa relativamente nova. Então foi uma interpretação que uma parte dessa igreja deu ao que estava escrito na Bíblia, que originou esse problema de hemotransfusão. Inclusive, um outro aspecto disso é que, conforme a crença, conforme o grupo de que a pessoa de testemunha de Jeová pertence, eles aceitam ou não albumina, aceitam ou não plaqueta, aceitam ou não plasma. Então ainda tem, digamos, os subtipos de testemunha de Jeová. Então isso tudo tem que ser explorado na prática clínica. A paciente, no decorrer da internação dela, ela recuperou o nível de consciência, foi um desmame difícil, ficou traqueostomizada e ela mesma solicitou em que ela fosse transfundida, apenas ela pediu a nós aqui no CTI sigilo, que ela fosse transfundida e que isso não saísse daí. Bom, o que a nossa legislação diz? A legislação diz que nós não podemos deixar de transfundir em caso de risco de vida. O problema é que nós poderemos ser, mesmo documentando a necessidade, mesmo com 3 assinaturas médicas, nós poderemos ser alvo de processo, com as devidas consequências. Obviamente, nenhum juiz nunca vai proferir nenhuma sentença condenando o médico por transfusão, mas isso cria um problema administrativo, cria um problema pessoal para o profissional. Bom, as moças mostraram, que me antecederam, mostraram um aspecto do sangue, que o sangue não é simplesmente uma medicação inócua, tá? Ele salva a vida, ele tem o papel dele. Agora nós desconhecíamos, temos aprendido recentemente muito sobre o aspecto imunológico da transfusão, das lesões subclínicas
ou subclínicas, porque nós não podemos detectar aquele alvéolo, por exemplo, era um alvéolo igual ao de uma SARA. Apenas a celularidade ali dentro não é uma celularidade SARA, é uma celularidade que a gente vê em lesões associadas à transfusão. A doença do enxerto versus hospedeiro, que foi descrita em transfusão, ela também agora é atribuída ao sangue. Qual é o problema que nós temos? É que na nossa prática nós não podemos dissociar um doente com mucosite e diarreia da doença induzida pela hemotransfusão do resto do contexto clínico. Então, durante muito tempo se utilizou sangue a larga mano, se utilizou sangue até indiscriminadamente. Tá? Existem livros, tanto leigos quanto técnicos, fazendo menção ao comércio que é o banco de sangue, que são os bancos de sangue não só no Brasil, mas também no mundo aí afora. E essa paciente trouxe uma lição muito grande para a gente, que a gente não pode se deter a coisas escritas. Ela mesma mudou de ideia e que a gente tem, por outro lado, uma obrigação de atender ao desejo do paciente. Eu sei de um caso de um paciente com câncer que foi transfundido, a sua revelia, era testemunha de Jeová, e ele no pós-operatório, lá no D3, D4, ele se suicidou. Ele pulou do sexto andar do hospital que ele estava internado. Tá? Então tem isso também. Não é simplesmente eu sou médico, eu tenho um instrumento legal e eu vou transfundir. A legislação brasileira não deixa claro o que fazer. O Conselho Federal de Medicina não é definitivo, não é taxativo, como não é nenhum Conselho Regional de Medicina. Bom, e tinha um outro aspecto nesse prontuário que é extremamente pertinente do ponto de vista de CTI, que é a doença coronariana que essa doente tinha. Na revisão de prontuário, essa doença coronariana era chamada de cardiopatia. Tá? Às vezes cardiopatia isquêmica, às vezes coronariopatia, às vezes angina. Mas para lembrar, cardiopatia é um termo vago, é uma condição que não existe. Cardiopatia tem que ser definida, tem que ser explicitada. Um doente com função coronariana, com coronariopatia e o ventrículo normal é diferente do doente com disfunção grave de veia e coronária normal. São doentes totalmente diferentes. Então a gente tem que evitar os rótulos. Tá? Anemias em qualquer doente tem que ter, normalmente tem causa. A gente sabe que a insuficiência cardíaca por si, ela gera insuficiência cardíaca terminal, ela gera um estado de deficiência imunológica com diminuição também da eritropoetina. Então a anemia crônica, a anemia da insuficiência cardíaca é uma condição bem definida. Tá? Só que na maior parte dos estudos que vocês vão ver agora, a anemia é tratada como uma variável nominal, ou seja, presente ou ausente, sim ou não. E ela não pode ser vista assim. Tá? Esse aí é um desses estudos aí que eu estou me referindo, anemia presente e anemia ausente. Então, qual é o problema? O problema é que todos esses estudos apresentam vieses de interpretação e que são a diferença, a incapacidade de diferenciar o que é a doença cardíaca e o que é a anemia causada por pontinhos. Tá? Esse é um desses estudos aí, são 12 mil, vou puxar aqui um pouquinho para vocês poderem ver ali, são 12.065 pacientes, tá? Em que a anemia foi isoladamente um fator prognóstico. Tá? Agora, óbvio, quem tem insuficiência cardíaca e uma outra doença tem muito mais chance de ter uma morbimortalidade maior do que tem simplesmente insuficiência cardíaca. Um outro estudo de doença coronariana aguda, com quase 50 mil doentes, a mesma conclusão, e essa com angioplastia. A mesma conclusão, que os doentes que chegam ao hospital para fazer angioplastia com anemia têm um prognóstico pior. A questão é, por que eles têm anemia? Outro estudo, esse aí com pacientes com síndrome coronariana aguda, infarto com Q ou sem Q, 40 mil pacientes mais ou menos, a mesma conclusão. Tá? Então, esses trabalhos, que são o quê? São trabalhos que vêm do grupo da cardiologia, em que se faz simplesmente estudos observacionais, eles não são desenhados para isso e eles não têm a estrutura no seu projeto, na sua execução, para identificar o motivo da transfusão e indicação da transfusão. Só que quando a gente ouve, a hemoglobina tem que ser do cardiopata, tem que ser 8, tem que ser 9, tem que ser 7, tem que ser 10, a gente leva em consideração
são esses estudos. E como a Renata mostrou, o que a gente tem que fazer na realidade é uma análise caso a caso. A evidência está aí, ela tem que ser analisada. Agora, o número em si não pode ser a nossa ferramenta de trabalho. Tá? E como é que esse paciente, e para finalizar, como esse paciente não gostaria de ser tratado? O nosso caso aqui, ela aceitou ser transfundida, mas ela tinha várias fraturas, ela saiu anêmica do hospital, essas fraturas têm que ser corrigidas. Como em outros casos de doentes com câncer e qualquer condição que necessite transfusão, o que nós temos que conhecer do âmbito de CTI para fazer o pós-operatório, das técnicas para esses pacientes que se recusam a receber sangue serem operados? Tá? A gente não pode deixar em descoberto o código de ética, que é o médico tem que fazer o melhor possível para atender os seus pacientes. E isso inclui a obrigação de respeitar os desejos que eles têm em relação a determinadas formas de tratamento. Tá? Então, para esse paciente, a gente tem que restringir a perda, melhorar a produção de hemoglobina e facilitar a oxigenação. Bom, em linhas gerais, como é que a gente faz isso? Já existem no mundo centros de referência de bloodless medicine, ou seja, eles assumem com os pacientes, eu mesmo conheci um, tá? Eles assumem a postura, eles não vão, em hipótese nenhuma, transfundir o paciente. Vai ser feito todo o possível e esse paciente, se tiver que vir a óbito de forma aguda por sangramento, ele vai falecer. Tá? Para quem gosta de televisão, as testemunhas de Jeová não são as únicas seitas que se recusam a ser transfundidas. Os Amish, por exemplo, nos Estados Unidos, eles se recusam a ser transfundidos também. Tá? Nós temos aí estimado entre 2 e 3 milhões de pessoas com acesso à medicina de boa qualidade que recusam a transfusão. Tá? Adiante. Isso é assunto do Critical Care também. Adiante. Tá? Essas são as opções que nós temos que de antemão discutir com a equipe cirúrgica. O tipo do bisturi, o ideal não é o bisturi que corta, é o bisturi que ao cortar ele já cauteriza para diminuir a perda. Antes do procedimento, se for cabível, embolização ou radioterapia da lesão, caso de neoplasia. Tá? O uso abusivo daquelas colas sintéticas também é um dos estados da arte para isso. O garroteamento quando se trata de extremidades. Tá? Essas cirurgias podem ter um pouco da perda diminuída por videoassistência, ou por vídeo, ou por endoscopia, ou por ambas as técnicas. Já se faz revascularização miocárdica por vídeo assistida, já se tira pulmão por vídeo. Existe agora, claro, não é toda equipe cirúrgica que está habilitada para fazer isso. E outra opção é escalonar a cirurgia para dar ao paciente entre uma cirurgia e outra tempo para se recuperar. Tá? Agora, todas essas medidas isoladas, hemostasia meticulosa, salvar o sangue, diminuir o que vai se tirar, doação autóloga pré-operatória, enfim, o impacto em número de unidades de sangue é muito pequeno. Então a gente não consegue garantir que o paciente vai ter uma solução. Daí a abordagem multifatorial por especialista. Tá? Na parte do anestesista, a gente tem uma diluição pode ser normovolêmica ou não, ou seja, você retira do paciente 800 ml de sangue, infunde cristalóide e no fim da cirurgia você devolve o que você tirou. Bom, propósito disso, ele vai sangrar, mas com hemoglobina muito menor. Então ele vai ter de volta o equivalente a 2 concentrados ao fim da intervenção. Os antifibrinolíticos, a sanvexina, a protinina, conforme a magnitude da cirurgia, a literatura está pontilhada de relatos de testemunha de Jeová trocando a aorta, recebendo transplante hepático. Tem testemunha de Jeová que não aceita transplante, tem testemunha de Jeová que aceita transplante, né? Aquela história que eu comentei antes. Tá? As técnicas de anestesia hipotensiva, para o doente sangrar muito menos. As máquinas de recuperar sangue do campo cirúrgico, são os cell savers. A autodoação, quando se trata de uma cirurgia eletiva. Operar hipotérmico, tá? Nunca, porque a hipotermia ela aumenta a perda sanguínea. Existem alguns trabalhos demonstrando que o uso de colóide, o uso de Ringer diminuiriam a perda sanguínea, mas isso é controverso. Tá? Uma das técnicas de hipotensão é a peridural torácica alta, que seria o beta-bloqueio, que o doente está batendo 7 de sistólica com 60, 50, 70 de frequência, e isso resulta num sangramento muito menor. Tá? Isso é uma realidade, determinados hospitais só operam, por exemplo, próstata radical desse jeito. Uma próstata radical com tumor ou não, normalmente é tumor. Essas cirurgias, os dentes às vezes sangram 1 em 200, 1 em 400, 2 litros em 20 minutos, meia hora.
Tá? Então, se eles estão com 12 de sistólico, o sangramento venoso é 1. Se eles estão com 6 de sistólico, o sangramento venoso é outro. Tá aí o nível do bloqueio aqui para T4, T5, diminui a adrenalina, diminui a pressão, diminui a frequência. Tá? Isso aí para vários tipos de cirurgia ortopédica, por exemplo, sempre se fez quadril com essas pressões de 7, de 8, e o cuidado que algumas pessoas têm, embora isso seja controverso, é excluir os coronariopatas graves. Tá? Essas outras opções aí que a gente tem são algumas são aceitas por testemunhos de Jeová. Crio precipitado, por exemplo, seria um contrassenso, né? Um crio precipitado traz às vezes 2.000, 2.500 pacientes diferentes na sua composição. Tá? O uso dos recombinantes, inclusive fator 7 recombinantes para sangrar menos. O uso dos carreadores sintéticos, que há 30 anos se fala, mas nunca se tornou uma realidade. E o princípio do sangue em movimento. Algumas testemunhas de Jeová aceitam que o sangue saia do paciente, mas retorne depois. É o caso da extracorpórea, por exemplo. Tem testemunha de Jeová que aceita operar com extracorpórea. Tem testemunha de Jeová que não aceita. Tá? A autodoação, você tira um pouquinho e guarda. No futuro, está aí o clássico, quando você autodoa estimulado pela eritropoetina, aqui o rendimento dessa técnica, em um mês você consegue autodoar até 5 concentrados. Tá? Mas isso não funciona para testemunha de Jeová, porque o sangue para de se mover. Outra novidade no mercado é o fator 7 recombinante, tá? Só para ilustrar, ele está aprovado para trauma maciço em vários países do mundo e é um protocolo de assistência ao politraumatizado grave em Israel. O paciente politraumatizado grave e sanguinado, ele já ganha uma injeçãozinha de fator 7 igual ao trombolítico, para diminuir o sangramento em lençol. Está aí o mecanismo, ele ativa direto a plaqueta, ele ativa o fator 10 e diminui aquele microsangramento. Tá? Esses pacientes aqui, por exemplo, são os que mais se beneficiariam disso, não tem abordagem cirúrgica, não tem como atacar esse tipo de fratura aí. Essa radiografia tem anos e anos, vocês estão vendo pela cor dela, mas isso é um problema que a gente vive no dia a dia. Tá? Um exemplo de cell 6, essa maquininha, ela aspira o sangue do campo cirúrgico, purifica, anticoagula e devolve. Agora, nunca sai mais que 500, 600 ml aqui. Então a gente não pode contar com uma cirurgia de grande porte utilizando uma máquina dessa. Futuro. Tá? O futuro é que a eritropoetina seja usada de rotina nos cardiopatas. Eu espero que ela venha a ser uma rotina também nos CTIs. Tá? Aqui a gente tem um estudo relativamente recente, 2001, mas muito pequeno, tá? Sobre como os cardiopatas ambulatoriais se beneficiam do uso da eritropoetina quando eles têm anemia de causa não identificada. Uma parte dessa anemia é uma outra doença, uma parte é uma diluição, mas uma parte da caquexia cardíaca é queda de eritropoetina, é eritropoetina sérica baixa. Tá? E o último agora, sobre a eritropoetina como um agente de citoproteção. Ela seria não só uma substância deprimida na doença aguda, mas como ela também agiria como um protetor nos sistemas neuronal e vascular. Mas isso está começando a entrar em estudo agora. A gente não conseguiu ainda utilizar a eritropoetina em quem a gente devia, no doente que sangra, no renal crônico. Acho que isso aí vai ficar muito para o futuro. Muito obrigado.